Nós temos, por exemplo, exortar, por exemplo, apenas, admoestar, ensinar, consolar, socorrer e muitos outros verbos que fazem parte desse acompanhamento. Que, em primeiro lugar, o Espírito Santo tem com a gente, mas que nós somos chamados pelo autor de Hebreus a prestar, a compartilhar uns com os outros. Esse é um tema, gente, que precisa ser abordado por nós. Que bom que nós estamos com ele hoje. É um tesouro que nós não temos nos apropriado suficientemente na igreja. A gente sofre de falta de aconselhamento, sofre de falta de consolação. Muita coisa acontece, é verdade. Muita coisa acontece. Que bom. Mas muito mais poderia e deveria ser feito. O mundo sofre de falta de aconselhamento. O mundo está desaconselhado, o mundo está inconsolado. E não apenas o mundo, mas a igreja também. De novo, muita coisa acontece, eu não estou aqui para jogar pedras em nenhuma igreja, nem na nossa. Mas sim ser críticos, autocríticos. E muitas vezes a gente encontra mais aconselhamento e mais consolação junto com os nossos amigos, o que não tem nenhum problema, até mesmo num barzinho, do que dentro da igreja. Então a igreja pode mais nesta área do parakletos, do aconselhamento e da consolação uns dos outros. E é interessante porque é um tema que ele é muito precioso, pelo menos para a igreja luterana, né? Ele foi colocado no livro mais importante dos luteranos, que chama-se Livro de Concórdia, um livro das confissões, né? E lá Martinho Lutero colocou do lado, ele chama de colóquio mútuo. Colóquio é conversa mútua, diálogo. Colóquio mútuo e consolação entre os irmãos. Ele coloca do lado da palavra, da leitura bíblica, do lado da Santa Ceia, do lado do trabalho do pastor de confessar com vocês, de aconselhar vocês. Do lado ele coloca que Deus age com o seu amor na nossa vida através do colóquio mútuo e da consolação entre os irmãos. Aposto que muitos luteranos talvez nem sabiam disso. E está lá. E a gente pode aproveitar isso melhor. Bom, aconselhamento é o nosso tema. E eu farei 3 perguntas aqui, conduzindo a nossa pregação de hoje. Por que nós precisaríamos de aconselhamento? E se é que nós precisamos, que tipo de aconselhamento nós precisamos? E como é que a gente recebe ele e ministra ele para os outros? Ok? Vamos passear por essas 3 perguntas. Começamos com a pergunta base: por que precisamos de aconselhamento cristão? Versículo 12 e o versículo 13 do nosso texto de Hebreus de hoje. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente e se afaste de Deus. Pelo contrário, animem parakaleite uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje. É urgente, é para hoje, não é para amanhã, diz Hebreus. Para que vocês não se percam. Parakaleite. Consolem-se, animem-se, se ensinem, se ajudem, se socorram. E esse texto de hoje, ele é o fim de um argumento, de um parágrafo que começou no versículo 7, onde lá o autor de Hebreus vai dizer que no passado, no deserto, houve uma rebelião. Já vamos falar disso. E lá no deserto, e lá nessa rebelião, muitas pessoas se afastaram tanto de Deus, brincaram tanto com Deus, que Deus chegou a um ponto de dizer assim: não aguento mais. Vocês não vão entrar no meu descanso. Desisto de vocês. E aí o autor diz: para que isso não aconteça com vocês,
Animem-se uns aos outros. O escritor do livro está nos convidando a lembrar, vocês conhecem a história do povo de Deus saindo do Egito, né? Lá no Êxodo. E esse povo perambulando pelo deserto, ele às vezes tinha fome, às vezes ele tinha sede, às vezes estava cansado, eles se sentiam por vezes abandonados por Deus, como se Deus tivesse se esquecido deles. E aí nesses momentos eles primeiro começaram se queixando e no final eles acabaram virando as costas para Deus e se rebelando totalmente. E o autor de Hebreus está dizendo, agora para a igreja, muitos anos depois, vocês também, de certa forma, estão num deserto. O que aconteceu lá é uma história que se repete. Hoje a igreja está perambulando a caminho da terra prometida. E vocês também vão passar por períodos de escassez, onde vai faltar eventualmente alguma coisa, onde vocês vão ter fome, ou vão ter sede, ou vão até mesmo se sentir como o povo de Deus se sentiu lá atrás, meio que esquecido, meio que abandonado por Deus. No deserto, por vezes, também vocês, diz o autor de Hebreus, vão se sentir como se Deus tivesse ficado lá no Egito e deixado vocês sozinhos. Este é um dos ensinamentos, da Bíblia, meus irmãos. A vida da gente, como povo de Deus, não é uma vida na terra prometida. Nós vamos chegar lá um dia. Hoje é uma vida que, metaforicamente, simboliza uma vida no deserto, onde nós não experimentamos conforto, não experimentamos prosperidade e sossego o tempo todo. Às vezes sim, mas nem sempre. Nem sempre. Sentimos, muitas vezes, com fome. Não importa o quanto nós conquistamos na vida. Aquilo que a gente tem dentro da gente não vai nos saciar o tempo todo. Esse é um primeiro ponto muito sério e bem prático para a gente. Num minuto a gente pode estar no pico, sabe? Com tudo o que nós queremos e sonhamos nas mãos. E no minuto seguinte, a nossa satisfação, a nossa tranquilidade pode se escorregar por entre os dedos, né? Cada família, por mais bonita e unida que está, cada família está a um passo de se esparramar mundo afora, os filhos viajando para cá, para lá. Cada família está a um passo de se despedir. Cada rosto bonito está a um passo de se encher de rugas. Cada corpo saudável está a um passo de se deteriorar. Estamos hoje de bom humor, mas sabemos que esse bom humor e essa tranquilidade, especialmente que a gente tem dentro da igreja, pode não estar com a gente hoje à tarde, hoje à noite ou amanhã de manhã. Então, meus queridos, a qualquer momento, não importa o quanto você tenha conquistado e adquirido na vida, e não importa o quão espiritual você é, a qualquer momento, a sensação de escassez, a sensação de estar sozinho, a sensação de que Deus te abandonou, de que Deus te decepcionou, pode te visitar. E um outro ponto aí sobre a fé, que o autor está fazendo aqui, é que ele está nos dizendo que assim como foi lá para a vida dos israelitas, onde a ação de Deus estava aqui meio que escondida, Deus estava agindo o tempo todo, mas parece que ele se escondeu. No Egito não, no Egito eles viam Deus ali semana atrás semana, uma praga depois da outra, eles viam a glória de Deus assim por 10 semanas seguidas. Mas no deserto teve momentos onde eles se sentiram como se Deus tivesse se esquecido deles. Assim também na nossa vida vai ter momentos onde claramente nós vamos ver Deus agindo e salvando e redimindo e libertando e nos levantando para cima. E esses momentos não vão durar para sempre, porque no dia seguinte me parece que Deus me abandonou. É assim. Se você já se sentiu assim, saiba, o autor de Hebreus está dizendo, é assim a nossa vida até chegar no céu. E aqui o meu argumento. Se esse mundo, ainda hoje, é um lugar
onde mesmo as coisas mais bonitas e prazerosas da vida não nos sustentam o tempo todo. Se as coisas neste mundo nos decepcionam, se nesse mundo a gente passa por desertos, e se nesse mundo e nessa vida mesmo Deus vai parecer ausente, neste mundo vai ser inevitável que a gente se sinta tentado a abandonar o barco. Neste mundo, nesta vida, vai ser inevitável que a gente tenha dias de: para que eu estou vivendo com Deus? Para que eu tenho minha fé? Para que eu tenho minha igreja? Neste mundo vai ser inevitável que a gente flerte com a rebelião. E a gente vai precisar, para não ficar cínico, para não ficar cético, para não ficar rancoroso, para não, como diz o autor de Hebreus, endurecer o nosso coração em direção à vida, em direção ao próximo, em direção a si mesmo, em direção a Deus. Para que a gente não endureça o nosso coração quando a gente passar por uma tribulação. Como a gente vai precisar de paracaléu, de ter o ânimo, o estímulo, o carinho, o socorro, o ensino, o conselho e a consolação que Deus quer dar para a gente. Vamos precisar, gente, de aconselhamento diário. Vamos precisar de consolação constante. Vamos precisar desse acompanhamento. E se esse argumento que o autor de Hebreus está fazendo, de que a nossa vida é como a vida dos israelitas, e é perigoso porque a gente pode cair da fé, e vamos precisar se animar. Se esse argumento não serve para você, eu vou te convidar a olhar para Jesus, que era Deus e homem, e na sua humanidade teve um momento que ele ficou tão sozinho e que ele sentiu tanto a ausência de Deus e tanto medo, que para ele não sucumbir, ele pediu ajuda dos seus amigos. Ele pediu que os seus amigos providenciassem para ele aconselhamento, consolação, quando foi vigiar e orar no jardim de Getsêmani. Ele pede: João, Tiago, Pedro, eu preciso de vocês me consolando nesse momento. Se o próprio Jesus, gente, precisou, quanto mais a gente. Se o próprio Jesus, sem pecado, perfeito que era, precisou, fez uso da consolação dos irmãos, do mútuo colóquio, muito mais a gente vai precisar. Que tipo, pastor, que tipo de aconselhamento a gente precisa? Para começar a responder essa pergunta, eu vou fazer uso do contexto de Hebreus, que uma das coisas que a gente se dá conta quando a gente lê o livro inteiro, é um livro fascinante, é um livro profundo, mas é um livro que tem um tom meio esquisito às vezes. Porque numa hora ele está dizendo assim para as pessoas que estão sofrendo, que estão precisando de aconselhamento, ele vai dizer assim, meio que com austeridade, meio que com rigidez, meio assim estrito: não se percam, não caiam da fé, cuidem-se, não se voltem contra Deus, não ousem fazer isso. Às vezes ele é assim. Por outro lado, no mesmo livro, o mesmo autor muda o tom e de vez em quando faz um giro, como ele fez no versículo 16 do capítulo 4, onde ele diz assim: aproximem-se confiadamente perto do trono da graça, porque ali, carinhosamente, vocês vão receber um colo de Deus. Vocês vão receber Deus misericordioso, favorável para vocês. O autor de Hebreus faz isso, de vez em quando ele
fala mais sério, fala mais grosso, fala mais direto, e dá um chacoalhão, e às vezes ele acarinha com as palavras. Como um pêndulo, o livro de Hebreus alterna de um lado para o outro, às vezes com incríveis e ternos convites, e às vezes com fortes apelos e alertas, de novo e de novo e de novo. Que era também, se vocês forem parar para pensar, o tipo de aconselhamento que Jesus fazia. Lembram de como é que Jesus prestava aconselhamento e consolação para as pessoas? Um exemplo claro disso é o funeral de Lázaro, João 11. Vocês lembram? Quando Jesus, antes de ressuscitar o Lázaro, maravilha de milagre, antes disso, em instantes, ele aconselha duas irmãs, duas amigas dele. E como é que ele faz aquele aconselhamento para as duas irmãs? Ele faz de forma diferente. Ambas irmãs, Marta e Maria, abordaram Jesus com declarações idênticas. Da dor, do luto, da indignação. Se o Senhor não estivesse aqui, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não estaria morto. Não teria acontecido essa tragédia. Ambas sentiram a ausência de Deus. O peso da sensação de que Deus havia se esquecido delas. Ou deixado elas em segundo lugar, em terceiro lugar. E aí Jesus aconselha elas com diferentes abordagens. Para Marta, como é que foi para Marta? Para Marta foi um desafio. Marta, eu sou a ressurreição e a vida, Marta. Eu estou aqui, Marta. Eu nunca me atraso. Eu nunca chego tarde. Como você ousa a perder a fé e a esperança? Nunca é tarde demais para mim. Eu sou a ressurreição. Enfia isso na tua cabeça, de uma vez por todas. Isso ele não disse, isso é por minha conta. 2 versículos depois, no mesmo instante, a irmã, mesma coisa para Jesus. E como é que é com Maria? Nenhuma palavra, nenhum conselho, nenhum desafio, nenhum versículo bíblico, nenhum suspiro. A única coisa que ele faz, chorar. Ele se permite sofrer do lado dela. Para Marta, ele quer sacudir o coração da Marta com palavras diretivas, assertivas, de esperança. Para Maria, ele deixa o próprio coração amolecer e se desmanchar de dor e de luto. Abordagens diferentes. E nós vemos isso também num outro texto paradigmático do conselho e da consolação de Jesus, com a mulher que foi pega em adultério com o amante, em João 8. Jesus defende ela. Lembram? Ele literalmente defendeu ela. Quem, defendeu ela com frases importantes. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Mas também, por outro lado, ele não passa pano para ela. Porque ele envia ela com uma outra perspectiva. Vai e não peques mais. Vocês lembram disso? Né? Tem lágrimas e tem verdade. Tem um eu não te condeno e tem um vai, mas vai diferente. Não é um não te condeno porque quem sou eu para julgar o teu comportamento? Quem é alguém para julgar e falar da vida do outro? Não, não é assim. Ele julga o comportamento dela, mas não o condena. O que isso significa, gente? Significa que o ministério do aconselhamento, o ministério da consolação, segundo Hebreus, segundo Jesus,
tem estes dois lados. Jesus é igualmente adepto, ele é igualmente comprometido ao aconselhamento das lágrimas e ao aconselhamento das palavras, ao aconselhamento dos convites ternos e ao aconselhamento dos desafios, das chamadas de atenção. Nós, luteranos, dizemos lei e evangelho, porque nós precisamos de ambos. O ser humano precisa das duas coisas. Para a gente crescer, para a gente seguir em frente, para a gente amadurecer pelos desertos da vida, nas dores, às vezes, nós precisamos nada mais do que lágrimas de alguém do nosso lado, do que o colo de alguém, do que o carinho, do que uma companhia sensível e empática. Nenhuma palavra, nenhum conselho, nenhum versículo bíblico sendo jogado como se isso fosse resolver tudo. Nada. Silêncio. Lágrimas. Presença amorosa. Por outro lado, tem vezes, meus queridos irmãos, irmãs, vou cuidar com o que eu digo, mas tem vezes que nós precisamos de um soco na boca do estômago, espiritualmente falando. A gente precisa de um chacoalhão. A gente precisa que alguém pegue as mãos e coloque na nossa rosto assim e dê uma chacoalhada de vez em quando. A gente precisa de alertas. A gente precisa de chamadas de atenção. A gente precisa de desafios. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. A gente precisa muitas vezes do outro lado da moeda também. Necessitamos muitas vezes ser sacudidos e ser direcionados. Aqui é o caminho. Sai dessa vida. Ouvir o que está errado e por onde está o caminho certo. Jesus fazia os dois. E o autor de Hebreus faz os dois. E nós precisamos desse tipo de aconselhamento, que traz as duas abordagens. E na maioria das vezes nós precisamos dos dois juntos. Pode ser que eventualmente a gente precise de cada um separado, mas na maioria das vezes precisamos dos dois porque eles estão muito próximos, muito conectados, muito interligados. Porque se você falar a verdade para alguém sem lágrimas, é brutal. Se você arrotar verdades para alguém, querendo aconselhar ela sem o sentimento, o afeto, carinho, as lágrimas, essa pessoa pode ficar na defensiva. Ela pode se ofender, ela pode ficar com medo, ela pode não querer mais te ouvir. Por outro lado, se você for o conselheiro, o consolador que só chora, o sentimentalista, que nunca tem uma verdade para dizer, que nunca tem uma orientação para dar para um filho, para uma filha, para um amigo, em casa, na igreja, isso também não traz benefício, não a longo prazo. Isso também deixa a pessoa sem saber para onde seguir. Gente, ambos vão juntos. Aconselhamento, consolação cristã é lei e evangelho porque a gente precisa dos dois. E as pessoas precisam que nós providenciemos também os dois. Pastor, digamos que eu aceite essa palavra, tomara que sim. Digamos que eu aceite que eu preciso de aconselhamento diariamente. Digamos que eu aceito que eu preciso de consolação constantemente. E digamos que eu também aceite essa palavra que diz que eu sou também, desde o meu batismo, um conselheiro para o meu irmão, um consolador para os outros. Como é que a gente faz isso? Ser aconselhado, aconselhar. Minha conclusão. Primeiro ponto. Coloque-se no lugar do aconselhado. A Bíblia diz que Deus consola os abatidos. Deus consola os abatidos. A pessoa precisa se abater, ou pelo menos ela precisa reconhecer que está abatida.
reconhecer a necessidade, reconhecer a carência, reconhecer, admitir que é vulnerável, que precisa de ajuda, que depende dessa terapia divina. Coloque-se no lugar do aconselhado. Aceite ajuda. Busque ajuda. Coloque-se no lugar do aconselhado. Também confiar no conselheiro que nós temos. Temos o melhor. Temos o perfeito. Isaías 9 dá alguns nomes para Jesus. E um dos nomes que dá para Jesus ele é o maravilhoso conselheiro. Hebreus vai dizer por que Jesus é o maravilhoso conselheiro. No capítulo 4, que está na outra página que nós lemos hoje. Onde vai dizer assim para a gente, em Hebreus: aproxime-se desse conselheiro, porque ele é o perfeito, é o único capaz de te entender, é o único capaz de se compadecer lá no fundo, porque ele esteve no teu lugar, porque ele se encarnou e veio a esse mundo e viveu e sofreu tudo e muito mais que nós temos que passar. Jesus atravessou tudo que é tipo de deserto que você pode imaginar. Jesus experimentou não apenas a sensação da ausência de Deus, mas no momento crucial da cruz, ele experimentou a própria ausência de Deus, quando diz: Senhor, onde estás? Deus meu, por que me abandonaste? E a gente sabe que quando a gente passa por uma situação, é assim na nossa vida, né? Se a gente fica doente, tem uma dor na coluna, se a gente tem uma dor de dente, a gente consegue se compadecer com quem está com dor de dente. A gente sabe como é verdade que se a gente fica desempregado por um tempo, a nossa capacidade de ajudar uma outra pessoa, entendê-la, direcioná-la, consolá-la, é muito maior. Se eu perco alguém da minha família, se o teu pai, se a tua mãe vem a falecer, a tua capacidade, já que passou pela dor da orfandade, fica muito maior. A gente sabe porque a gente vive isso. Cada vez que a gente tem uma experiência de vida, aquilo nos habilita para ser muito mais amplo, muito mais sensível, muito mais conhecedor das coisas, não é verdade? Assim também é com Jesus. E ele passou por tudo. Em Jesus nós temos aquele que atravessou todos os desertos. E o autor de Hebreus diz: confia nele. Te coloca na cadeira do aconselhado. Vai para o divã com ele, porque ele merece a tua confiança. Ele te entende como ninguém. Já fostes rejeitado? Pergunta para ele como é que é. Já fostes traído pelos teus amigos? Pergunta para ele como é que é. Já fostes abandonado, ridicularizado, mal interpretado? Tivesse problemas financeiros? Fala com ele. Jesus sabe o que tu estás passando. Lembre como é que ele tratou a Maria e a Marta e a mulher adúltera. Você pode levar para ele a tua raiva, a tua indignação, a tua queixa, a tua culpa, o teu pecado, porque ele não vai te tratar como lixo. Talvez ele chore com você, talvez ele te sacuda. Provavelmente ele vai fazer as duas coisas. Mas ele não vai te tratar como lixo. Esse é o conselheiro maravilhoso que nós temos, que chegou, que nos ama tanto que foi à cruz para não nos condenar, para não ter que nos condenar e virar a cara quando a gente está numa necessidade. Ele morre de braços abertos. Deixa que o sacrifício de Jesus Cristo encolha o tumor do orgulho, o tumor do medo, que não te permite pedir ajuda e reconhecer a tua necessidade de consolação e de aconselhamento. Coloque-se no lugar do aconselhado. Coloque-se no lugar do aconselhado também é confiar nos meios que o conselheiro
Jesus, o Espírito Santo, Deus disponibilizou para a gente. Quais meios? Tanta coisa, gente. Poderíamos falar aqui no âmbito mais espiritual da palavra, da Santa Ceia, do aconselhamento com o pastor, marcar um horário com o pastor para conversar, para se abrir, para confessar os seus erros, para pedir uma orientação, não da cabeça dele, da Bíblia. Permitir que ele dê uma sacudida em você, ou que ele chore com você. Certeza que tem um pastor querendo fazer isso com você. E se você é membro desta igreja, eu tenho minha agenda, isso é prioridade. E totalmente à sua disposição. Aceite os meios que Deus proporcionou, os amigos, os irmãos da igreja. Aceite a palavra quando vier de um irmão da igreja. Ou de algum amigo da família também. E eu ouso aqui a dizer também que colocar-se no lugar do aconselhado é também confiar nos meios que Deus proporcionou, não apenas espirituais, mas no âmbito da criação, no âmbito do mundo criado por Ele. Os dons, os recursos, os talentos que Deus colocou num psicólogo, num terapeuta, num psiquiatra, num médico, num conselheiro, alguém que orienta a tua carreira, que orienta alguma coisa da tua vida, com um conselheiro, um orientador da escola, também são presentes de Deus para você, que talvez não vão ter o mesmo âmbito de conselho, do aconselhamento cristão, da igreja, da palavra, dos irmãos, mas também são um recurso de Deus para você. Em primeiro lugar, coloque-se no lugar, aceite essa posição de necessidade, de buscar ajuda e se abrir, e conversar e pedir uma orientação. Em segundo lugar, e aqui eu coloco vocês agora como sujeitos protagonistas da coisa. Coloque-se também, em nome de Jesus, no lugar do conselheiro, do consolador. Encorajem-se uns aos outros, é a palavra de hoje em Hebreus 3. Aconselhem-se uns aos outros, paracaleiem-se uns aos outros, chorem e distribuam conselhos uns aos outros, falem a verdade em amor uns aos outros, exortem-se uns aos outros. Deus quer falar através de você com alguém. O Espírito Santo, que é o Parácletos por excelência, quer te fazer um mini Parácletos para usar tua boca, teu afeto, teu abraço, a tua lágrima para consolar e aconselhar alguém. Assuma essa responsabilidade. Como assim, pastor? Acaso sou eu o tutor do meu irmão? Cuidado com essa pergunta. Quem fez ela foi Caim. E achou que com essa perguntinha ele ia se safar. E ouviu de Deus: claro que tu és. Eu te coloco como tutor do teu irmão, como responsável da tua irmã. Responsável. Eu e vocês somos responsáveis uns pelos outros. Preciso me envolver? Caim perguntou isso, Deus diz: claro que precisa te envolver. Você é o filho mais velho da parábola, mas não aquele que fica em casa. Enquanto que o filho mais novo, o irmão mais novo, sai rebeldeando por aí. Se você tem um irmão de sangue ou de fé que está rebeldeando por aí, como na história do filho pródigo, como nos desertos se rebelou, endureceu o coração e quis se afastar totalmente de Deus, você é o filho mais velho que não fica em casa cuidando das coisas na tua vidinha. Você é o filho mais velho ao estilo de Jesus, que larga tudo e vai atrás. Em nome de Jesus, coloque-se no lugar desse filho mais velho que vai atrás do teu irmão e da tua irmã. Muito antes de Saint-Exupéry dizer que somos eternamente responsáveis
por aqueles que cativamos, Deus já estava dizendo: eu te coloco você como cuidador do teu irmão. E não é apenas de quem tu cativas, e não é apenas com quem tu tens afinidade, e não é apenas com quem tu simpatizas. Você é o cuidador daquele irmão que você nem simpatiza tanto, nem vai com a cara. Somos cuidadores uns dos outros. E não é só o pastor, em nenhum lugar da Bíblia essa função é dada para o pastor. Ela é dada para a igreja. E nós estamos juntos nisso. Não teria como um pastor só fazer esse trabalho. O pastor fala com vocês aqui, na pregação, ou então num estudo, ou então num aconselhamento privado. Isso vai continuar acontecendo. Mas vocês são enviados por Deus para falar com o irmão e com a irmã no dia a dia, principalmente através de vocês que Deus fala com eles. Você foi ordenado a isso no dia do teu batismo, quando aquela água te lavou. Ao mesmo tempo ela colocou em você um tipo de estola como essa aqui, um jugo, uma responsabilidade nos teus ombros. E você tem ela. Ela está invisível, mas você está com ela. Uma estola para ser um conselheiro e um consolador das pessoas. Pequenos cristos, diz Lutero, para os outros. E aí eu digo para você, lembre, né? Palavras e lágrimas, leia Evangelho, verdade em amor. Escute e responda. Se você é particularmente inclinado a direcionar, a falar, a apontar os problemas, a apresentar soluções, se você é, por tendência natural, um consertador, não jogue isso fora, tudo bem. Não use isso. Mas lembre também das lágrimas, né? Lembre de Jesus confortando a Maria, sofrendo com ela. Lembre-se que nós temos que ir com um pouco de calma nos nossos projetos de consertar a esposa, consertar o marido, consertar o irmão, consertar esse ou aquele, porque no fim das contas ninguém tem conserto. Enquanto que nós carregamos essa carcaça de corpo pecador, não temos conserto. Temos ajustes. Melhoramos aqui e ali um pouquinho, quando a gente não é teimoso. Mas conserto mesmo só no céu. Então, se você é um consertador por natureza, continue tentando, mas pegue leve com os outros. Porque conserto pleno e perfeito, só o reino dos céus vai nos dar. Se por outro lado, você não é um consertador, você é um chorão. Talvez eu sou assim. Se você é alguém que é um sentimental e gosta mais da conversa, do escutar, do estar junto com o outro, né? Use isso. Use, porque é um dom de Deus. Sinta e chore. Mas lembre-se que você também tem o que dizer. Lembre-se que Deus tem o que dizer para as pessoas. Seja também uma palavra, tanto de lei, que alerta e sacode, como de evangelho, que prega a graça e o amor de Deus. Nós temos o dever de não ser apenas um bom ouvinte, mas também alguém que dirige e direciona uma palavra. Pastor, mas eu não sei falar. Se você não sabe o que falar, e eu acho que você sabe, porque você tem a palavra de Deus, e com a palavra de Deus você já tem um bom começo, se não tudo, pelo menos um bom começo. Se você mesmo não sabe o que falar, então, ore. Coloque em oração. Meus queridos, humanidade, tá? Continue humano nessa tarefa. Não vire um super crente. Não vire agora um super cristão só porque o pastor disse que Deus tem colocado uma estola em você. Continue humano, continue pé no chão, continue sensível. O aconselhamento cristão, mesmo que você seja, e tem muita gente aqui,
mesmo que você seja maduro na fé, forte espiritualmente, mas não perca a tua humanidade, né? Que é o teu reconhecimento que tu está do lado dessa pessoa, de irmão para irmão, de pecador para pecador. Que talvez você não tenha o mesmo problema dela, mas isso não te coloca num patamar acima. Humanidade. Disponibilidade. Ache um tempo na agenda. Crie tempo. Te coloque à disposição. Avise a pessoa. Quando você quiser conversar, eu estou aqui. Eu dou um jeito. Tem meu número, tem meu WhatsApp. Minha casa está aberta a você. Não tem como ser conselheiro e ter uma vida louca, cheia de coisas e nunca, sabe? E chegar na igreja e logo ir embora correndo, nem olhar nos olhos das pessoas, nem se colocar à disposição. Não, não tem como. Te coloque à disposição, dentro do teu tempo, da tua família, dos teus afazeres. Ache um tempinho para ser interrompido, porque é assim que Jesus agia. Se permitia ser interrompido para tirar alguém de uma necessidade. Sensibilidade, porque nem todo mundo pede ajuda com a boca, mas às vezes pede com os olhos, com o rosto para baixo, com a ausência. Por que aquele irmão não está mais na igreja? Seja sensível a isso. Quem é o dono dessa cadeira aqui que não está aqui hoje? Não espere que o pastor faça tudo. Note as coisas, note as ausências, note os rostos abatidos, note, seja sensível a quem está precisando. Dentro de casa, note, comece em casa, notando o teu marido, a tua esposa, os teus filhos, o teu sogro, a tua sogra, teus colegas. Note, seja sensível. Permita sentir, permita que o Espírito Santo te direcione para alguém. E, para concluir, confidencialidade. Não precisa falar para o pastor, não precisa falar para ninguém. Se alguém te permitir acessar o seu coração, se alguém te der algumas horas, num grupo ou sozinho, seja digno da confiança dessa pessoa. Valorize a confiança dela. Seja um bom mordomo do tempo que ela está te dando. Cuide do segredo dela, da dor dela, como se fosse a tua própria. Alguns pontos para hoje, para nos orientar, um pedido meu pastoral, se você é membro desta igreja, se você está em algum outro lugar do Brasil ou do mundo, te coloque na cadeira de aconselhado e assuma também o teu papel de conselheiro e consolador. A vida é muito mais bonita desse jeito. Amém.